Fala aí, criadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatória. Eu sou o Roger. E eu sou o Marcão. Isso aí, está começando mais um Arquétipo Pop. Nessa série aqui a gente destrincha os 12 arquétipos de Jung, né? Que falam sobre as nossas personalidades, para te ajudar a construir melhor os seus personagens e suas histórias. E hoje nós vamos falar sobre o governante. Então, basicamente, a gente sempre faz uma breve recapitulação, né? Sim. Porque quem não acompanha o canal, quem é novo, caiu de gaiato, né? De paraquedas aí nesse vídeo, tem uma série já que a gente faz há algum tempinho aí sobre esses arquétipos, tá? Se você procurar na playlist do Arquétipo Pop, você vai encontrar aí, já falamos sobre herói, fora da lei, uma porrada aí, já fizemos uns 8, 9 aí. E hoje a gente vai falar sobre o governante. Como a gente sempre faz antes, a gente faz uma breve explicação sobre o que é arquétipo, né? Para quem não entende, não sabe o que é isso e como você aplica isso nas suas histórias. Quer mandar aí? Posso mandar? Manda aí. Então vamos lá. Arquétipo, a gente que é criadores, criadoras, né? Construtores, construtoras de fábulas, mitologias, seja lá o que for que vocês estão escrevendo aí. Mas eu vou dar rapidamente um respaldo para vocês. Eu e o Roger, a gente tem uma editora, tá, de quadrinhos, tá, de super-heróis, que era o nosso sonho de fazer, estamos fazendo até hoje, que é a Prod Studios. Então a gente constrói super-herói. Então eu vou dar um exemplo do nosso nicho para que vocês tenham respaldo para o que vocês estão escrevendo. Não importa o gênero que vocês estejam escrevendo, se vocês dominarem arquétipos, o gênero de vocês vai amplificar, o ambiente, a história, o protagonista vai amplificar. Então vamos lá. Primeiro a gente achava que era só criar um super-herói em si, achar uma arma legalzinha, achar um visual com uma capa ou algum visual de rosto e simplesmente botar uma historinha bacana e botar ele pra luta. Tá? Isso é o primeiro passo daquela época que a gente pensava. Só que a gente teve contato com o que são arquétipos e a gente começou a destrinchar os maiores exemplos pra gente, que é a Marvel Studios e a DC Comics, né? Que são as duas empresas que lideram o mercado de super-heróis, né? Digamos assim, que tinha alguma coisa que não estava rolando com o que a gente estava criando. Então a gente criava, por exemplo, um carinha de Le Parkour que tinha um poder através do olho, enxergava no escuro e tinha uma máscara meia ninja, digamos assim, e beleza, era o que a gente ia criar, tá? A gente começou a ver que a Marvel e a DC Comics, elas sabem utilizar arquétipos que são nada mais, nada menos que simbologias, tá? Simbologias, anota isso, que nós seres humanos, a gente grava desde os nossos ancestrais, desde quando a gente nasce e vai se constituindo com a nossa personalidade, na nossa criação, a gente vai atribuindo modelos mentais de como o mundo funciona, de como as coisas funcionam, que aquilo fica gravado na nossa cabeça, o comportamento dessas coisas. Vou dar exemplo. A gente, quando está naquela fase, que talvez a gente não lembre, mas você pode ter um sobrinho, uma sobrinha, um filho, seja lá o que for, que é aquela fase do porquê. Por que isso, por que aquilo. Tal. Então, geralmente, a criança está constituindo nela uns arquétipos. Então, quando ela pergunta por que o gato consegue pular, ela está atribuindo no modelo mental dela toda a estrutura do gato. O gato é quem pula. Ela não vai saber cientificamente porque o gato tem uma estrutura óssea diferenciada do cachorro. Ela sabe, o gato pula. O cachorro não dá os pulos no telhado como o gato dá. O morcego voa. O morcego chupa sangue. Por mais que nem todas as raças de morcegos chupem sangue. Mas já está atribuído aquilo. Então ela vai constituindo nela, tá? E somos nós mesmos, né? Todo mundo aqui, ser humano. A gente vai constituindo como os animais funcionam, que a aranha tece teia, que o pai, digamos assim, é o protetor da família. Eu sei que isso está mudando, eu respeito muito o que está acontecendo nessa mudança social, mas já está atribuído, né? Que a mãe dá o leite, a mãe nutre e o pai protege, e aí tem os avós que são de mais idade, que são mais frágeis, e tudo aquilo que acontece. Aí depois a gente vai atribuindo o arquétipo da sexualidade, quando a gente vai tendo desejo sexual,
na nossa adolescência, digamos assim. Então a gente vai atribuindo como o mundo funciona. E nos personagens não é diferente, tá? E aí você pega um Carl Jung, que foi um psicanalista, um discípulo de Freud, que ele atribuiu 12 arquétipos, 12 princípios humanos, que ele consegue explicar tudo o que é o ser humano através desses 12 arquétipos. Por mais que nós, aqui na vida real, nós sejamos essas 12 personalidades, a gente brinca com elas na nossa vida, uma delas faz mais a representação do que nós somos. Por isso que cada um é diferente do outro. E alguns podem ser mais próximos, né? Amigos são mais parecidos, porque às vezes eles têm o mesmo arquétipo dominante em si. Então vamos lá. Um desses arquétipos que a gente falou, já é só vocês clicarem aí no card, vocês vão achar, é o arquétipo do fora da lei, que nada mais, nada menos é aquele cara que ele é fora da regra social, é o subversivo, o revolucionário, né? Ele quebra as regras, ele pensa de acordo com ele é o cara que ele pode ser conhecido como fanfarrão, como bandido, como justiceiro, como um mercenário. Então a gente vai atribuindo isso nas obras, que esse personagem é o fora da lei, mesmo que a gente não saiba que são arquétipos. Então quando você assiste um Game of Thrones, você começa a ver quem é o fora da lei, tá? Quando você assiste Matrix, você começa a ver quem é o fora da lei, quem é o subversivo à regra, tá? Você começa a ver um outro arquétipo, quem é o herói, quem é o líder, tá? Quem é o coxinha, que a gente, digamos assim, o cara que faz o que é certo, o que é nobre, o que é justo, o que é bom. Então são personalidades diferentes que, se a gente conseguir constituir nos nossos personagens, na nossa obra, ela vai amplificar. E foi quando a gente mudou a chave no nosso jogo para os heróis, porque a gente começou a ver que a base do personagem é o arquétipo. O Homem-Aranha, tudo que ele é através do arquétipo da aranha. O Batman, tudo que ele é através do arquétipo do morcego. A capa que ele tem, a arma que ele lança, os morcegos que ele tem. Então a base é você achar o arquétipo certo para o teu personagem, para construir ele. Aí vocês podem me perguntar, Marcão, eu não estou criando super-herói, estou criando um drama. Beleza, se você souber utilizar o arquétipo certo para o protagonista, muda o jogo. Se você conseguir inovar fazendo, por exemplo, um drama para um cara que é um governante, digamos assim, um cara que governa, que é o que a gente vai falar hoje, ele é diferente do que você fazer um drama para um protagonista que é o inocente, digamos assim, ou um cara que é um mago. Então são 12 arquétipos, a gente já fez mais ou menos, acho que uns 10 ou por aí, uns 9, 10. Procurem aí arquétipos, tá? Que a gente vai estar explicando para vocês que cada um é diferente do outro. Isso. Tá? E o teu protagonista tende a ganhar muito mais se você colocar elementos de um arquétipo só. Por mais que ele possa ter mais, pode sim. Tá? Primeiro você aprende a regra, depois você quebra ela. Mas quando é muito visível para o público, esse personagem é esse arquétipo e esse outro coadjuvante é outro arquétipo, ele começa a ver e começa a se interagir mais com a obra. Isso aí. Primeiro que é aí que surge os personagens prediletos de uma obra para cada pessoa. Sim. Porque cada pessoa tem uma personalidade diferente que vai condizer com o arquétipo que ela gosta mais. Então essa simbologia é muito importante para a gente entender na criação do que a gente está fazendo. Não importa o gênero que a gente tenha feito, esteja fazendo, se a gente dominar arquétipos, a gente vai tender a ter um passo à frente aos outros. Não tem como. E é basicamente isso. Isso aí. Então, espero que a galera tenha anotado aí, quem não conhecia bem, porque, como o Marcão falou, independente sobre o que você está escrevendo, o jogo vai mudar, né? E em cima disso, como o Marcão falou, cada arquétipo vai ter um conjunto de valores. Sim. Né? Ele vai acreditar em certas coisas, vai se comportar de certas maneiras e pensar de certa forma. E hoje nós vamos focar aqui no governante. Se você começar, e aí acho que essa é a grande jogada às vezes desse vídeo, para você entender como um arquétipo funciona. Quando a gente começar a descrever aqui um pouco sobre o governante, e você vê que você está se identificando com esses valores, sim, quer dizer que um personagem governante dialogaria com você. Exatamente. Né? Então você começa a entender por que é importante colocar isso no seu personagem, para que você identifique ele com as pessoas que pensam da mesma maneira, né? Então, basicamente, o governante, a gente já começa falando sobre o lema. Todo arquétipo tem um lema, que é aquilo: se eu pudesse resumir essa personalidade
em uma frase, né? O que ele pensa e como é que esse cara se define. No caso do governante, a frase é: o poder não é tudo, é só o que importa. Sim. Né? Então, claro, esse arquétipo, talvez até pelo nome, todos são bem fáceis de você já ter uma noção básica. Mas esse pelo nome talvez seja um dos mais intuitivos, logo de cara, entender quais vão ser os valores mais ou menos desse arquétipo. E é interessante isso, porque você, a maioria do ser humano não é mau. Não, Mas quando você fala um governante, e você falou poder, você já atrela aquilo a um personagem mau, que não necessariamente precisa. Não, é verdade. É uma coisa a se pensar. Nós temos na nossa sociedade uma grande confusão entre autoridade e autoritarismo. Isso, é bem isso. O governante é aquele que é autoridade, não necessariamente ele é autoritarista. Né? Pode ser ou não. Pode ser ou não. Então, quando você fala, né, como você falou, que a gente encontra essa frase, o poder não é tudo, é só o que importa, para um governante, ele entende que o poder é para ele. Com certeza. Ele não é tudo, mas é a coisa que é dele. Do mundo, se tem algo que é dele, é o poder de tomar o controle. Né? Então, aí você já entende que o desejo desse cara vai ser ter o controle das situações. É uma pessoa muito ordeira, no sentido de as coisas têm um padrão, e não só um padrão, tem o meu padrão. Né? Sim. Que a gente até falou a questão quando a gente, que é até nome de livro e tudo, a diferença entre os arquétipos herói e fora da lei. Né? Onde um é muito ordeiro, as coisas são da forma correta e só da forma correta, e o outro acredita em quebrar as regras para conseguir fazer as coisas acontecerem, né? Mesmo que seja buscando algo bom. Os dois vão buscar algo bom, um da forma correta e um da forma que ele julgar necessária. No caso de você analisar o herói com o governante, ambos querem as coisas dentro de um controle. O herói quer as coisas dentro do controle do que é certo e o governante dentro do controle que ele colocar, né, de acordo com os valores dele. Então a meta para alguém que tem esse arquétipo de governante é criar uma comunidade próspera e bem-sucedida. E aí comunidade você pode entender como qualquer grupo social, pode ser uma família. Sim. Então por isso que até a gente coloca muito, como o Marcão falou, explicando sobre arquétipos, o pai sendo o provedor. Porque a figura do governante sempre esteve associada ao homem, né? A gente, depois de algum tempo de história humana, a gente passou a ter mulheres governando. Sim. Né? Com Cleópatra lá do Egito. E aí, outro arquétipo de governante, né? Talvez uma Margaret Thatcher, né? Sim. Depois, por aí. Então você começa a ter essas mulheres, até por uma questão de preconceito, né? Obviamente. Tendo o papel de governante muito depois da história humana, né? E então a figura do pai ficou com essa imagem do governante da casa. É o cara que vai ter o controle, é o cara que vai ditar as regras e tal. Então talvez isso explique muito dos arquétipos. Você vê como eles vão se encaixando. Com certeza. E aí comunidade também pode ser uma empresa, pode ser os seus amigos. Sempre o governante vai ter que exercer, ele quer ter o papel de líder entre os dele. Tá? Não necessariamente ele quer ter o papel de líder com quem não concorda, com quem ele concorda. Tá? Sim, sim. Ele sempre estabelece um núcleo para ele comandar ali. Né? E, então, o maior medo desse comandante, a gente sempre fala no arquétipo, se o valor dele é a ordem, é o controle, né, a liderança, o maior medo vai ser perder tudo isso. Né? Então, perder a ordem, transformar as coisas de forma caótica, ver que as pessoas perderam a fé no seu comando. Né? Acho que esse é um grande, talvez o maior medo desse arquétipo de governante, é as pessoas perderem fé na sua figura como líder. Por isso que você começa a ver filmes onde a figura principal, filmes e livros, obras em geral, onde a figura principal é um rei, é um presidente, geralmente alguma coisa, algum momento da trama envolve a descrença dessa pessoa como o capaz de exercer aquele cargo. Né? Você tem a história de Rei Arthur, onde em alguns arcos ele tem essa questão de, será que esse cara é o cara certo para comandar e tal? Porque é um medo, né, do governante. E aí, como a gente falou no começo, as grandes armadilhas desse arquétipo estão exatamente nessa confusão de autoridade e autoritarismo. Né? Como a gente fala, existe o lado sombra de todos os arquétipos, né?
que é quando aquele arquétipo ele é levado para os valores negativos. Exatamente. No caso aqui é sempre isso, né? Exatamente. E aí, por exemplo, que nem você falou, né, do poder não é tudo, é só o que importa, do lema. Se a gente puder dar uns exemplos clássicos assim, de autoritarismo, primeiro falando de exemplos do arquétipo do governador, como que os escritores construíram esses arquétipos, e por que são personagens, um é protagonista, o outro não é, em cada um em seu mundo, mas eu vou dar esses dois exemplos de governador, de arquétipo do governador, quer dizer, governante, de que os dois estão na pecha do lado negativo, ou seja, o poder é só o que importa para os meus, eu só me importo com os meus quem? Quem é próximo desse personagem, seja se ele for pai, mãe, ou se ele tiver filhos, ou se ele tiver um amor, e principalmente para ele. E ele acha, na cabeça dele, a construção desse arquétipo, que ele estando no poder é o melhor a ser feito para todo mundo. Ele pensa isso. Por mais que ele não se importe com todo mundo, ele acha que o melhor a fazer é ele estar no poder para todo mundo. Estou falando de quem? Os dois personagens que eu vou falar aqui, um é masculino, outro é feminino, e os dois têm basicamente a mesma construção de personalidade. Eles não têm a mesma biografia, porque cada um teve elementos da vida, passaram por coisas diferentes. Mas a personalidade, vocês vão ver que é muito próxima, porque eles compartilham o mesmo âmbito do arquétipo do governante. Eu estou falando da Cersei, no Game of Thrones, que ela pode ser sim uma combinação com um governante fora da lei, que nem como você vai aprendendo arquétipo, depois você mescla arquétipos. Mas ela está muito mais atrelada com o governante do poder por um lado negativo, um lado sombra, de querer estar com o trono, ou algum filho dela está com o trono, alguém que ela controle estar no trono, ou ela mesma, para que ela esteja no poder, porque o poder é o que importa para ela. E se você pegar um House of Cards, um Frank Castle, não, Frank Castle é o Justiceiro, é um Frank Winterwood, alguma coisa assim. Eu não lembro, é Underwood, eu não lembro sobre, mas é o Frank que fez a série do House of Cards, né? O personagem chama Frank. Ele quer o poder, ele quer a presidência a qualquer custo, ao mesmo tempo que a Cersei também quer o trono. Então eles compartilham mais ou menos da mesma essência, porque eles têm o mesmo arquétipo. Por mais que a Cersei, a gente tem casos da biografia, o que difere esses personagens? A biografia, ela tem incesto, né, com o irmão, ela tem querer o controle dos filhos, ela também tem traição com o marido dela, tal, assassinato. O Frank tem assassinato também, mas já começa a ter outra biografia, né, com a esposa dele. Então a essência é a mesma. O governante é um respaldo que tem nesses dois arquétipos, nesses dois personagens. O que vai diferir essa simbologia para o público é a biografia. É o que o teu personagem protagonista já viveu. O que ele já viveu, tudo que ele já passou, transformou nele no governante. Tá? Seja o Frank porque não tinha visibilidade nenhuma no governo dos Estados Unidos e teve que ir galgando, subindo aos poucos, seja a Cersei porque é uma mulher, numa Terra-média onde mulheres eram tratadas como objetos e teve que fazer as artimanhas dela para subir. Cada um desses dois personagens passou por coisas diferentes para se transformarem numa mesma essência, quererem o poder a qualquer custo. Então percebam, quando você quiser construir um governante, seja para o lado negativo ou positivo, ele vai compartilhar dessa essência. Se você quiser um personagem do governante para o lado sombra, você vai ter que entender muito da Cersei e desse Frank do House of Cards, a essência deles. E aí você vai construir o que? A inovação no teu personagem através da biografia, através das coisas que ele já viveu. O que ele já passou, toda a história pregressa que ele já viveu, dos pais, dos avós, até chegar nele. Então, leva tempo para escrever. É uma construção narrativa que você investe seu tempo, você não perde tempo fazendo isso. Você investe tempo conhecendo o teu personagem, já tendo uma base da essência que você quer dar. Por isso o arquétipo. Porque quando você sabe o arquétipo que você precisa, você já sabe qual elemento, qual exemplo e referência que você vai buscar
nas séries, nos filmes, nos quadrinhos, e você vai ter uma base daqueles personagens e a essência você já vai ter. E só vai construir a biografia. Então são dois exemplos pra gente ver. De lado negativo, a Cersei no Game of Thrones e o Frank não sei o que do House of Cards. Então é Acho isso. legal esses exemplos que você deu, porque duas paradas que me vieram assim na mente. A primeira é assim, o lema é o poder não é tudo, né? Ele é só o que importa. E você vê que a Cersei, ela quer sempre ter um testa de ferro, se é que eu posso chamar assim. Por isso que ela gosta tanto de ter um filho como rei, ou ter, né? Ela quer colocar um filho no poder, né, como rei. Porque ela sabe que o rei é a figura de comando, né, na cidade, na capital. Uma rainha nunca vai comandar, né? Só que o que interessa para ela não é o status, ela não quer ser a rainha, tal, não sei o que. Tanto que ela aceita que o filho se case com outro. Exatamente. Ela quer o poder. Se ela coloca o filho, ela consegue manipular o filho para que o poder esteja com ela. O que acontece? Quando a nora começa a manipular o filho, ela tem que destruir a nora, tem que porque tirar é uma querendo dominar. Isso. Então você vê que não é o status, né? Ela não quer virar rainha. É como se fosse um poder subliminar, por debaixo dos panos. Ela não quer, por exemplo, achar um marido e esse novo marido vai ser o rei, né? Porque aí ela pode ser a rainha de novo. Não, ela não tem interesse em ser a rainha. Ela tem interesse em ter o poder da cidade. Então, se o caminho melhor for ter o filho lá, ela vai ter. E aí outra coisa que eu fiquei pensando é mais ou menos assim, em cima do que o Marcão tinha falado, de uma vez que você começa a entender os arquétipos, você começa a entender como eles se mesclam, né? E é legal, pelo menos você vai ver um padrão que você não coloca mais do que 2 arquétipos se combinando, né? Um terceiro já é arriscado porque demais. Porque senão fica muito divergente a mensagem que você quer começa passar. A perguntar, o que esse cara acredita, né? Porque ele está divagando muito entre as ideias. O que a gente está falando aqui é, por exemplo, se você quer ter um personagem que tenha elementos do governante, elementos do herói e elementos do fora da lei, sabe? O herói e o fora da lei são muito antagônicos. O herói é tipo o mocinho, o fora da lei é tipo o malzinho, né? Então você não pode colocar um monte de arquétipos, você tem que definir mais ou menos 2 arquétipos, tá? Então vocês vejam os vídeos e comecem a ver quais arquétipos têm a ver com o protagonista, com o coadjuvante que vocês estão criando. Mas acima de tudo defina, né, qual vai ser o base dele, o principal. Mas o que me veio à cabeça é o seguinte, você começa a entender que não existe bom e mal se tratando de arquétipos, o que vai existir o bom e mal é o caminho, né? Sim. Só que basicamente dá para entender algumas coisas, por exemplo, se o seu objetivo é criar um personagem governante, que ele vai chegar a um certo ponto onde ele vai liderar uma comunidade, um reino, uma sociedade e tal. Ele pode fazer isso. O caminho para chegar até lá pode ser, por exemplo, com o arquétipo do herói. Então ele pode chegar lá com a velha história do cara que salva a vila, e aí o povo aponta ele como o líder da vila porque ele é o justo, ele tem os valores ideais e tal. Ou ele pode, como a gente está dando exemplos aqui, onde não há bom e mal, né, no sentido arquetípico da parada, mas o cara quer se tornar governante subindo pelo caminho do fora da lei, então não necessariamente ele vai ser tão limpo assim na caminhada até chegar lá, né? Então é bacana você ver como você pode mesclar eles e transformar, deixar mais composto, mais robusto o personagem, dar mais carga. Esses 2 que o Marcão deu exemplo, eles acabam sendo governantes fora da lei porque eles quebram regras a obra inteira, né? Ultrapassam paradigmas ali a obra inteira, né? E uma coisa que eu queria falar também quando a gente está brincando com arquétipos nos nossos personagens, é interessante colocar que não estamos falando necessariamente só do protagonista, tá? Então, se você tem uma gama de coadjuvantes, às vezes é muito necessário que você atribua os arquétipos certos para os coadjuvantes. Vamos dar um exemplo. O Matrix, o Neo é o escolhido, é o mocinho da parada, é quem vai salvar. O arquétipo base do Neo é o arquétipo do herói, o cara que vai salvar. Se você pegar o arquétipo que a gente está falando hoje do governante, ele tem muito a ver com o arquiteto da Matrix. É o cara que controla toda a Matrix. Ele é o governante. E ele não é o lado bom, ele é o lado mal. Mas aí tá, você fica com aquela pecha. Será que ele é tão mal mesmo ou não? Tá, ele é o cara que quer o controle ali. Mas ele tem um fundamento para isso. Isso aí. Então,
você vê como a gente pode dar exemplo de novo. Você pega esse exemplo da Matrix que você deu, que é muito bom, o próprio arquiteto, ele bebe muito dessa fonte que a gente estava falando para deixá-lo mais robusto, né? Então, você tem um arquétipo liderando a construção e um como a imagem. Ele é o governante claro, né? É o cara que controla a Matrix. Mas aí você pega a junção com, às vezes, o criador, né? Sim. Então, você põe um governante criador e forma um personagem robusto, né? Mas, claro, para você ter feito essa mescla, você tem que ter dominado ambos para saber que ponto você pega de um, que ponto você pega de outro, né? Só que aí é uma escolha sua. Quanto mais dividido esse personagem for, mais cuidado você tem que ter para não começar a ser incoerente, né? Como o Marcão falou, você vai fazer um personagem herói fora da lei, você vai ter que se virar nos 30. São dois arquétipos que não tem muito a ver. Tem, um é o bonzinho, o outro é o mal. Um vai apelar para a ordem, para o que é certo e tal, e o outro quebra regras. Então você vê aí direções muito opostas, mas você consegue mesclar. Por isso que, dando um leve exemplo, só para quem não entende de arquétipo ainda está estudando, do herói do fora da lei, eles são tão antagônicos que a gente que está criando heróis, leve exemplo que vocês vão entender. O Batman e o Superman, por que eles são tão opostos e geralmente tem filmes deles brigando? Porque o Superman é a epopeia do herói, é o cara certinho, justo, e o Batman é toda a inversão, a quebra de regras. Isso. Que ele é o fora da lei, por isso que um é tão oposto ao outro. Um é o dia, a esperança, o outro é as trevas. Tá? Um exemplo básico de como tem arquétipos que não funcionam juntos. Se você quer botar esses dois arquétipos num só personagem, vai ficar totalmente esquisito. Não quer dizer que não dá para ser feito. Vamos supor que você queira inovar e criar um protagonista que tenha dupla personalidade. De algum modo, aquilo vai ser interessante para a tua trama. Você quer inovar fazendo um protagonista que tenha dois de si, meio fragmentado. Aí é que já começa a parar. Pra você ver, tem um exemplo que o cara tem um visual bacana, não vou falar que é um dos melhores, mas é bacana, usa essa premissa e não alcançou o grande público, que é o Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua, que é um personagem da Marvel. Ele vai ele é bem fragmentado. Sim. E você vê que como é isso que eu tô falando, tem que tomar cuidado. Não tô falando que é um personagem ruim, tá? Tem gostos, tem as pessoas que se identificam mais, mas você tem são mais barreiras que você tem que vencer para se identificar com esse cara. Sim. Porque ele muda muito de persona, né? Vai se transformando difícil. o momento inteiro. O Fragmentado é um exemplo que conseguiram fazer elementos bons ali. Tá. Mas aí também a questão o oposto é válido também. Quando você faz um personagem que ele é 100% um arquétipo, é mais fácil as pessoas se conectarem com ele. Né? Só que ele acaba se tornando muito específico. Sim. Né? Por exemplo, que a gente fala de Capitão América e Super-Homem, são dois caras onde, eu até brinco, né, que o grande superpoderes desses dois é saber diferenciar o certo e o errado. Eles sabem sempre a coisa certa a fazer. Eles usam só o arquétipo herói, vamos dizer assim, quando estão como super-heróis. Aí que tá. Muita gente gosta, eu mesmo sou muito fã dos dois, mas é mais difícil para o grande público se assimilar com eles porque é muito específico. Você usa só um elemento ali. Um elemento só. Agora, dando um elemento oposto ao que eu dei do governante, se não viram, eu sugiro que vejam, quem não gosta de assistir heróis, mas eu falei dois exemplos de não vilões, digamos assim, mas protagonistas ou coadjuvantes como a Cersei, assim, que eles têm o respaldo do arquétipo do governante para o lado sombra. Agora eu quero dar um protagonista com o arquétipo governante para o lado, sei lá, luz, né? As melhores energias, as melhores matrizes do arquétipo do governante. E o Pantera Negra, que é um filme de herói, para quem não viu, eu sugiro até que veja, porque tem elementos bons ali. Que é, na verdade, o quê? Um rei que o pai morreu e tem que ser consagrado rei. Vocês já viram essa história em algum momento. Eu vou citar também. Que é o quê? A construção de um rei bom. A construção, a modelagem de uma criança, assim, digamos, um jovem totalmente inexperiente para a coroa, para o trono, que ele tem que fazer o que é melhor para o reino dele. Pantera Negra é isso, só que a essência dessa história é nada mais, nada menos que o Rei Leão. Então o Simba
ele é a construção do arquétipo do governante do quê? Com elementos do herói, mas também o principal governante. É a moldagem dele, a construção dele para que ele assuma o trono, o lugar que é dele de direito. O Simba é isso. Então é até mais fácil falar do Simba, que muita gente já viu o Rei Leão, do que o Pantera Negra, mas é a construção do arquétipo do governante. Ele tem que assumir o que é bom para as pessoas. Por mais que você possa querer ser absurdamente realista, falar, não, mas o Rei Leão eles comem a zebra, beleza. Mas o que é passado na animação, a primeira, e até no filme live action, que é muito legal, a nova modelagem que eles deram, é do rei bom, governante bom, que vai fazer o que é certo. Essa própria crítica que fazem aí, mas o Rei Leão, os leões comem as zebras e tal. O próprio filme, ele passa, e você pode perceber isso se você não percebeu, veja e você vai perceber, que ele fala sobre um equilíbrio. O ciclo da vida. O ciclo da vida. Então, o leão comer a zebra não é uma maldade do leão, é o ciclo sem fim, né, da música lá. Então, não tem aspecto sombra nesse caso. Porque ele fala, né, o Mufasa fala isso, que quando eles morrerem, o corpo deles vai ser alimento para terra, para os insetos, tudo. Que volta, tudo isso volta. Então, assim, as duas histórias, como o Marcão falou, se tratam sobre como se faz um rei, né? Como se torna um rei, né? Como se torna um governante. O Pantera é isso e o Rei Leão é isso. E aí você vê, eles colocam como motivações para as histórias que você vai abordar o governante, que é falta de recursos, falta de ordem e de harmonia. Então, se você observar, basicamente essas histórias de governante, que você vê que o protagonista é alguém que quer tomar de volta, quer ascender ao trono, tem que, de alguma forma, chegar ao trono, estão relacionadas com esses pontos, né? Você vê, o próprio Pantera é uma questão de falta de ordem ali. O rei morreu, ele é o novo, ele é o herdeiro, mas não é só, ele é o herdeiro, ele tem que provar que ele é capaz. Exatamente. Né? E é muito legal o Pantera e o Rei Leão, que são basicamente a mesma estrutura de história, que é o quê? Tem os dois lados da vertente do governante. Então você tem o herói... Luz e sombra. Luz e sombra. O herói que tem que se moldar a ser um rei, no fim da história ele tem que se tornar um rei bom, e o antagonista da história, que no caso do Pantera é o Killmonger, que é primo do rei, ele tem o lado negativo, ele quer fazer não é aí que tá, é uma pecha positiva, não vou dar spoiler aqui do filme, mas é uma pecha positiva indo para um caminho agressivo. Ele não tem pudor. É o que a gente estava falando antes, né? Um é o governante herói, um é o governante fora da lei. Fora da lei. E o Scar, o tio do Simba, como todo mundo já viu, ele quer o poder. E se aliou às hienas para isso. Não importa se ele destruir todo o ciclo da vida e matando todas as presas dele, né? Matando todo mundo, não sobrando nada, desestruturando todo esse ciclo e formando um caos. O Killmonger é muito isso, poder fora da lei. Né? É o que fala o lema. Então são essas duas vertentes. O Rei Leão fala disso e o Pantera Negra também. Você pode olhar para uma outra história, que o filme pode ter críticos, tudo bem, mas os quadrinhos já antes falavam sobre isso, que é o Aquaman, né? É a mesma coisa. É ele sendo um cara que pode ascender o trono e o irmão Oren sendo um cara que pode ascender o trono. O irmão é um governante que quer revoltar o mar contra a superfície, e o Aquaman quer buscar harmonia entre a superfície e o mar. Né? Então, de novo, são histórias onde não há ordem, não há harmonia no reino, e esse cara precisa provar que ele é capaz de comandar aquela região ali. Né? Então, o governante, vocês vão ver muito em histórias, assim, tem rei na história, é governante a parada. Como a gente falou, o governante ele já é um arquétipo que você vai ter que começar a analisar qual é o subarquétipo que ele está sendo usado ali. Né? O Senhor dos Anéis também tem, né? O Senhor dos Anéis tem. Você pode olhar, às vezes, a questão do... De novo, você pega o Aragorn, ele é o herói da história. Ele até tem muito do arquétipo do herói, um cara que sabe o que é certo e tal. Mas ele é destinado a ser o rei de Minas Tirith. Então ele é o governante de Minas Tirith. O que ele acredita? Que os homens e todas as raças têm que viver em harmonia, não sei o quê. Do outro lado você tem o Sauron,
que é o grande vilão da história, que quer tomar a Terra-média de sombras e tal, de acordo com o que ele acredita. Sim. Então essas histórias, assim, mega sagas geralmente sempre vão ter essa questão, né? De que se tratam de algum império, alguma coisa assim. O governante em Star Wars, ele tem o imperador, né? Sim. Ele é a figura do governante, um vilão, usando o aspecto sombra. Sim. Né? E eu acho até, no caso, se você observar o que foi feito nas prequels lá, né? Do 1, 2 e 3, o Palpatine, ele é o cara que foi fora da lei para se tornar governante do lado sombra. Né? Ele foi quebrando regras e tal. Então você, e aí assim, como a gente sempre fala, a gente dá esse raio-x do arquétipo para você conseguir aplicar isso na sua história sempre. Então se você está construindo algo que é uma história sobre assumir um posto de liderança, né, para comandar pessoas, pode ser uma história de guerra, onde os soldados não confiam no tenente, não sei o quê, pode ser qualquer coisa onde exige essa cadeia de comando, você pode aplicar isso e olhar essas obras que a gente falou, Game of Thrones e House of Cards mostrando um lado sombra da parada, Rei Leão, Aquaman, Pantera mostrando lados luz e sombra, e fala, pô, esse elemento do Rei Leão eu acho legal pegar pra mim e aplicar na minha. Como eu aplico aqui no meu gênero? Eu mudo, né? E você vai adaptando de acordo com o que você acha legal pra sua história, mas você vai estar sabendo com quem você está conversando, né? Com certeza. Porque eu acho que esse é o grande... Talvez seja um dos pontos mais difíceis quando se constrói uma obra, mas é um dos mais fundamentais, de saber para quem que você está contando a história. Sim. Não adianta você estar fazendo uma história de reinos e tal, tá usando arquétipos totalmente fora do contexto, né? Mas eu acho que são esses exemplos, para vocês terem uma familiaridade com o que são essas simbologias e construir nos seus personagens. Isso faz toda a diferença, saber o arquétipo e mudar, botar a sua essência, a sua verdade como escritor ou escritora na biografia do personagem. Isso. Mas o arquétipo, a essência, vai ser o mesmo de milhares de personagens existentes. O que vai diferir é a biografia. Isso aí. Então, se você curtiu o vídeo, achou legal aqui o conteúdo que a gente trouxe para vocês dessa vez, dá um like aí, né? Se inscreve no canal se não é inscrito e ativa os sininhos para receber as nossas notificações sempre que a gente lançar vídeo novo e quando a gente lançar os próximos dessa série aí de arquétipos para completar aí, certo? Até a próxima, galera. Falou, galera. Até a próxima.